Glória a Deus. Amém, amém. Estão me ouvindo? Glória a Deus. Desliga um pouco o teu coração de tudo que está acontecendo no nosso país e que o seu coração seja agora 100% conectado com o trono da graça. Amém? Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Coloque aí a mão aí no seu coração. Senhor Jesus, aqui está as nossas vidas. Senhor, fala conosco. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade aqui e fala ao nosso coração. Fala a cada um como cada um precisa ouvir a Tua voz nessa noite. Espírito Santo de Deus, sopra aos ouvidos, sopra a mente, sopra ao coração, para que todos sejam tocados pela Tua palavra, que é como espada, e assim ela penetre, Senhor Deus, na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Como o pastor disse, então, posso dar cajadada à vontade, é isso, pastor? Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, amém? Abra a sua palavra lá em 1 Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, vou ler com vocês o verso 15 e o 16, depois o verso 19 ao 21. 1 Reis, capítulo 19, do 15 ao 16 e depois do 19 ao 21. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor lhe disse: Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. 19 a 21. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Nós estamos falando dentro da série de mensagens Não Pare. Não pare. E eu dou continuidade nessa noite dizendo, não pare, você foi chamado. Amém? Não pare, você foi chamado. Bem, ali Eliseu estava conduzindo o seu trabalho diário, né? Como todos os dias, ali acredito, arando a terra, fazendo o seu trabalho dos cuidados. Um dia normal, como qualquer um outro. O que muitas vezes é que não estamos alinhados o nosso coração com o Senhor. No nosso dia a dia, a gente se distrai um pouco e fica focado somente em coisas terrenas. Tiramos o foco daquilo que vem do alto. Tiramos o foco daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Entenda. Para que possamos ouvir a voz de Deus, para que possamos entender o momento certo de algumas coisas na nossa vida, o nosso coração precisa estar alinhado com o coração de Deus. E Eliseu mostra que isso estava acontecendo na vida dele. Por quê, gente? Num dia comum, um dia qualquer, ali fazendo o seu trabalho, de repente chega um louco, joga a capa e sai andando, se você quiser, vem atrás e não estou nem aí. Como assim? Mas quando nós estamos com o nosso coração conectados com Deus, nós percebemos que algumas coisas que acontecem na nossa vida está dentro do propósito de Deus para o nosso viver, para aquilo que Deus tem lá na frente para nós.
Eu sempre oro ao Senhor dizendo, Senhor, não me deixe perder oportunidades. Não somente de fazer algo por alguém, mas também de receber algo da parte de Deus. Senhor, não me deixe fechar os olhos e perder aquele momento que o Senhor tem de especial para a minha vida, que vai mudar a minha história. Gente, uma capa lançada sobre Eliseu. Elias sai correndo não, Elias sai andando, é o que diz a palavra de Deus. Como assim? Se o nosso coração não está preparado, qual é a primeira reação que você tem? Sai fora, louco. Mais ou menos assim? É ou não é, gente? Claro que é uma reação, porque é uma coisa estranha. Por mais que se entenda naquela época o significado da capa, o significado do manto, havia uma seriedade. Não foi jogada uma capa à toa. Mas mesmo que haja uma seriedade, mesmo que haja um significado histórico sobre a questão do manto e da capa, se nós não estamos entronizados, né, não estamos sintonizados com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, a capa vai ser jogada sobre nós. Você vai tirar a capa e falar, caiu aqui. E alguém mais esperto vai correr. Não é mesmo? O Arthur fez isso. Depois a Val aprendeu e correu também. Perdemos muitas vezes o momento que o Senhor quer derramar algo sobrenatural sobre nossas vidas para mudar a nossa história. E eu quero refletir com vocês um pouquinho sobre isso. E eu quero dizer para você uma coisa bem importante. Guarda o que eu vou te dizer agora. Não importa o que você faça. Não importa se você é uma dona de casa, não importa se você tem um trabalho, né, exaustivo, não importa se seu trabalho é tranquilo, não importa se você está numa faculdade, não importa se você está numa escola, não importa onde você esteja, Deus te vê. Glória a Deus. Deus te vê. Talvez você tenha a sensação de falar, nossa, Deus não me vê. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Ninguém vê, ninguém fala nada. Meu irmão, acalma o teu coração, porque Deus te vê. E não só te vê, mas Ele vê o seu coração. Ele vê o seu coração, Ele vê a tua disposição, Ele vê o seu eis-me aqui para Ele. Ou Ele também vê que você, né, a gente brinca na célula que é só fugir como é que é? Fuja do olhar. A gente brinca, né, que quando a gente vai pedir alguma coisa para alguém, aí já tem gente desviando o olhar, né? Por quê? Para não ser chamado para pagar um mico na célula, ou fazer alguma coisa na célula, aí tem gente desviando o olhar. Muitas vezes você está nessa situação, Deus te vê, mas você não está olhando para Ele. E o Senhor quer chamar a nossa atenção nessa noite. Para onde o seu olhar está voltado? Para onde o seu coração está voltado? Porque Deus te vê. Deus vê o seu coração. Deus vê os seus pensamentos. Deus vê aquilo que você está fazendo. Deus te vê. O nosso reconhecimento não é humano. O nosso reconhecimento vem do alto. Porque Deus me vê e Deus te vê. Tome isso no seu coração. No momento do chamado ali de Eliseu, então quando Elias lança a capa, acontece algo, uma reação de Elias. Uma reação de Eliseu, perdão. Eliseu, ele sai correndo. Lançou a capa. Ele largou o que ele estava fazendo na hora e saiu correndo atrás de Elias. Assim também foram com os discípulos. Quando Jesus os chamou um a um, ele foi chamando os discípulos, todos os discípulos se prontificando ao convite do Mestre, ao convite de Jesus. Mas teve também aquele, né, que ele disse, né, Jesus ali chamando e convocando, ele disse, Senhor, deixa eu apenas sepultar o meu pai. E Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os mortos. Aí talvez você pense assim, nossa, que palavra dura.
Mas sabe o que quer dizer esse texto? Esse texto não está dizendo que o pai daquele homem tinha acabado de morrer e ele só tinha que sepultar o homem e ir. Diferente de Eliseu. Ele estava dizendo assim, espera, eu quero continuar com os meus pais até que a morte venha. Espera um pouco porque eu quero terminar algo antes de ir. Será que não estamos parecidos com este homem que Jesus chamou e ele disse, espera só um pouquinho, eu só quero esperar para sepultar os meus pais, para até que eles morram, aí eu vou. Meus amados, quando o Senhor nos chama, não é para amanhã, é para agora. É para hoje, é para esse momento. Não espere um momento, não diga para o Senhor espere. Mas é isso que corriqueiramente fazemos. Vamos à nossa realidade. Quantas coisas o Senhor talvez já falou ao seu coração e já te chamou e você disse, espera um pouquinho, eu não estou em condições hoje. Espera um pouquinho, eu não estou pronto agora. Espera um pouquinho, eu tenho que criar os meus filhos. Espera um pouquinho. Meus amados, você acha que o trabalho que você tem, a família que você tem, Deus não pensou nisso tudo antes de te chamar? Ou você acha que Deus é um Deus imparcial, que não se importa com o resto da sua vida? Com o que envolve sua vida? Claro que Ele se importa. Ele se importa com cada detalhe das nossas vidas. Mas o problema somos nós, que nos importamos conosco mesmo. E não olhamos para algo maior que Deus quer fazer na nossa vida, através da nossa vida. E aí, paramos. E estabilizamos. Não conseguimos ir à frente. Jesus te chamou? Jesus já chamou você? O Espírito Santo já falou algo ao seu coração no decorrer da sua vida? Talvez tenha te chamado e te tocado no coração para a entrega da sua vida, a salvação. Entrega a Jesus dizendo, Jesus, eu quero entregar a minha vida totalmente a Ti. E não viver uma vida mais ou menos contigo. Talvez Jesus tenha te chamado para um propósito, para fazer algo, realizar algo. E qual tem sido a sua reação diante do chamado? De que forma você tem reagido? Será que temos sido prontos como Eliseu? De ser lançada a capa e sair correndo? Como os próprios discípulos de Jesus ao seu chamado? Ou temos feito como este discípulo, não sei qual é o nome, não sei se posso até chamá-lo de discípulo, mas a Bíblia relata, ele disse, espera um pouquinho, Jesus, eu só vou aguardar alguns anos, que eu não sei quantos, até sepultar o meu pai. Não sei qual é o teor da história. Mas pense, quando Jesus te chama, Ele não é imparcial. Quando Jesus te chama, Ele olha o todo da sua vida, porque Ele se importa com você. Lembra da primeira frase? Deus te... Fala comigo, Deus me vê? Fala assim, Deus me vê. Fala comigo. Deus te vê. Então, se Ele te vê, Ele está olhando o que está acontecendo com você. Ele sabe aonde estão as suas limitações, Ele sabe aonde estão as suas dificuldades, Ele sabe aquilo que você tem por fazer, Ele sabe quais são os sonhos do seu coração. Deus te vê. Deus olha para você. Talvez você diga, mas Lidiane, Eliseu disse para Elias, eu vou voltar só para me despedir dos meus pais, dar um beijo neles. Mas sabe o que esse beijo realmente queria dizer? Esse beijo era o sinal da despedida. Esse beijo era o sinal da honra, da gratidão, dizendo aos pais, obrigado
por cuidar, por me ajudar até aqui, mas agora eu tenho um outro propósito. Foi um beijo de se desligando do passado, de se desligando daquilo que estava vivendo para viver algo novo. Muitas vezes precisamos nos despedir. E eu não falo de pessoas somente, mas nos despedir de algumas coisas da nossa vida, que nos paralisam, não nos deixando viver o novo de Deus sobre nós. Olha para quem está do seu lado e fala, Deus te vê. Olha para quem está do seu lado, continua olhando para ele e diz, Deus tem algo novo para você. Mas Eliseu, a Bíblia não fala, ele pede para que ele volte, olha o sinal da despedida. Olha o sinal de encerrando um ciclo para começar um novo ciclo. Porque quando Eliseu volta, Eliseu não fala no texto que ele volta e dá beijo aos pais. Isso não está relatado no texto. Então, não sei se ele deu o beijo ou não deu o beijo. Mas o que está relatado aqui na história da palavra de Deus é o seguinte. Ele diz que ele voltou, pegou os arados, fez deles o fogo, matando os bois, assando a carne com aquilo que ele estava queimando, e deu de comer a todo mundo. Eita, que foi uma festança de despedida. Foi ou não foi, gente? E ele ainda pagou a festa. Peraí, gente, vamos festejar aqui porque estou encerrando um ciclo e começando outro. Encerrar ciclos e começar novos ciclos é um desafio para nós. É ou não é, gente? Claro que é. Por mais que seu coração talvez esteja na expectativa do novo ciclo, e agora o que vai ser, né? Aquela coisa, terminei a faculdade, terminei esse curso, terminei esse tempo, e estou saindo de um trabalho para ir para outro. Ciclos mudando na nossa vida. Há uma expectativa. E ele decidiu encerrar mesmo. Ele não fez aquela coisa assim, é melhor eu deixar meio certo aqui, porque se não der certo lá, eu volto. Quantas vezes você já pensou assim? Isso é só demonstração de que não estamos confiando naquilo que Deus tem para a gente. Ele rompeu com o passado. Por quê? Ele não tinha mais por que voltar. Ele sabia que seria algo novo. Então ele voltou, ele queimou, matou os bois, deu aquela festança, que for, pensa no churrasco. Pronto, acabou. Eu vou viver um novo tempo. Como o pastor disse aqui, quem está buscando mais de Deus, quem quer viver o avivamento, quem já está vivendo este avivamento, glória a Deus. Mas se tudo isso não é para simplesmente morrer na praia com um novo avivamento, mas é para o grande mover que Deus tem sobre nossas vidas, sobre esta igreja. Amém? O que você precisa romper para avançar? Muitas vezes é a nossa vida morna com Deus. Nós precisamos romper com procrastinação. Nós precisamos romper, nós precisamos queimar, tacar fogo mesmo no nosso comodismo. A gente tem que tacar fogo mesmo no nosso pensamento de que a vida com Cristo é uma vida fácil. Jesus não nos disse que seria fácil, mas que seria um privilégio. Mas que a graça dele estaria sobre nós, e está sobre nós. O seu grande amor nos alcança, e ele está conosco. E então, em todas estas coisas, nós nos tornamos mais do que vencedores. Com o que nós precisamos romper? A gente acha que naquela nossa vidinha meia boca de relacionamento com Deus é suficiente para viver o extraordinário. Eliseu não fez meia boca, Eliseu tacou fogo, matou os bois e acabou com tudo, dizendo, aqui eu não volto mais.
Porque eu creio que o que Deus tem para mim à frente é muito maior do que estava para trás. Amém? Rompa. Rompa com as coisas que te prendem. Não limite o agir de Deus sobre sua vida e através da sua vida. Mas como eu falei no início, eu citei os discípulos de Jesus, né? Então, ali os discípulos de Jesus, prontamente dizendo sim ao convite de Jesus, largando os barcos, né? Os pescadores ali, largando tudo, seguindo Jesus, se tornando pescadores de homens. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, foi sepultado, para onde os discípulos voltaram? Para os barcos. Esqueceram tudo. E quando é que eles retomam de novo ao chamado de Jesus? Quando Jesus ressuscita e reencontra com eles, encontra-se novamente com eles. E acende de novo a chama, alinhando o propósito. Você está entendendo o risco que você corre quando você não rompe com aquilo que você precisa romper para que você possa avançar? Porque qualquer coisa que aconteça, qualquer adversidade, é igual o povo caminhando para Nova Canaã. Uau, vamos para Canaã, glória a Deus, né? Pense na festa, eu imagino a festa daquele povo saindo do Egito. Mas foi só ter as primeiras adversidades que olharam para onde? Para trás, dizendo, eu quero comer as cebolas do Egito, eu prefiro. Quais são as coisas, as situações que fazem com que você olhe para trás? Que você olhe para trás, ao invés de olhar para aquilo que Deus tem de novo na sua vida. E muitas vezes, gente, isso está ligado a pecados na nossa vida. Há situações que são pecados. Que você avança dizendo não, se você se arrepende, você avança, mas parece que sempre está algo ali agarradinho ali, e o pezinho, ao invés de ir para frente, ele fica ali meio preso, e fica aquele negócio meia boca. É só você dar uma esfriada com Deus, que você retoma de novo, e cai no mesmo pecado. Que o seu e o meu coração possamos decidir nessa noite a realmente queimar aquilo que nos atrapalha, queimar aquilo que nos prende, queimar aquilo que não faz parte mais da nossa vida, porque Deus tem algo novo. Que não tenham os barcos para voltar, como assim fizeram os discípulos. O que te faz parar? Como eu citei aqui, talvez seja o pecado, talvez seja situações que aconteçam e aí você volta para trás, né? Aquela fala que a gente ouve tanto, que as pessoas dizem, nossa, comecei a orar mais, parece que os problemas aumentaram. Não, eles não aumentaram. É porque os seus olhos foram abertos para a vida. Para a vida, para as situações, porque o inimigo te cegou e você só ia vivendo aquele emaranhado e você não enxergava que estava vivendo aquilo. Não caiam no engano de Satanás dizendo, é só me aproximar de Deus que as coisas pioram. Mentira! E eu digo para essas pessoas, então continue firme mais um pouquinho, porque você verá a vitória. Mas infelizmente, muitos desistem pelo caminho. E talvez você esteja sendo um destes. Talvez uma das coisas que te fazem parar é quando eu penso ali naquele momento, por que a Bíblia relata que havia 12 parelhas de boi? E ele estava arando a última parelha. Alguns estudiosos, teólogos, dizem que isso provava que Eliseu era de uma família rica, porque ter 12 parelhas mostrava ter dinheiro para isso. Mas eu vi de uma forma diferente. Por que ele relata, então, que ele tinha 12 parelhas e estava na 12ª parelha, terminando ali, eu acredito, o seu trabalho?
A palavra de Deus ressalta isso, porque logo em seguida ela ressalta o seguinte, que quando Elias jogou a capa, Eliseu saiu correndo. Uma das coisas que não pararam Eliseu foi o cansaço. Talvez o cansaço nos pare, dizendo, estou cansado demais. Espera um pouquinho, Jesus. Estou cansado. Espera um pouquinho, Jesus. Estou sem tempo. Espera um pouquinho, Jesus. O meu olhar para esse momento aqui, e por que a Bíblia traz isso, foi esse. Porque mesmo cansado, ele correu. Na Bíblia não fala que ele andou, a Bíblia não fala que ele pensou, ok, estou entendendo. E aí foi processar, foi para casa, olha, Elias passou por mim e jogou a capa. Não, ele primeiro correu atrás de Elias. Isso nos mostra também que Elias não disse para Jesus, espera só um pouquinho, eu vou só terminar essa última. Quantas vezes a gente fala isso? Espera só um pouquinho, vou só terminar de fazer isso aqui. E às vezes a gente fala isso para o Espírito Santo, quando lembra a gente que a gente não fez a devocional e já é quase o final do dia. Acontece ou não acontece, gente? Claro que acontece. Acontece comigo também. Está lá no final do dia e o Espírito Santo fala, e aí? Só um pouquinho, vou só terminar o negócio aqui e já vou lá. É igual o filho, né? Vou dar o exemplo aqui do Tiago. É só terminar esse jogo. Como assim, Tiago? Né, Tiago? Cadê o Tiago? Tiago. Né? É só um pouquinho. Tiago, né? Gente, não é bem assim não. Tem dia que é um tom um pouquinho mais elevado, né, Tiago? É a voz, chama. E como é que responde? Só um pouquinho. Vou só terminar isso aqui. Só um pouquinho, eu vou só cuidar disso aqui. Só um pouquinho. Meus amados, o Senhor chama a nossa atenção nessa noite, para que a nossa linguagem, para aquilo que Ele nos chama, até mesmo no dia a dia, para dizer, filho, para o que você está fazendo e fala comigo. Filha, para um pouquinho e vem meditar na palavra junto comigo, porque eu sou o autor e eu quero ler junto com você esse texto. Eu quero revelar palavras ao seu coração, eu quero revelar algo novo ao seu coração, mas aí a gente diz, só um pouquinho. Ao invés de corrermos ao encontro daquilo que Jesus nos chama. O que te faz olhar para trás? O que te faz olhar para trás? Deus, talvez você tenha vivido experiências maravilhosas com o Senhor no passado, mas o Senhor, que é um Deus do passado, é um Deus do presente e é o Deus do futuro. Aquele que proporcionou coisas maravilhosas na tua vida no passado, quer fazer obras ainda maiores, hoje e amanhã. Amém? Você está compreendendo isso? O que te faz olhar para trás? Não tem nada de errado você olhar para trás, no sentido de trazer os testemunhos daquilo que Deus fez na sua vida. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o problema é quando você vive o passado, ao invés de viver o algo novo que o Senhor tem para você. Você sabia que Eliseu não parou de arar? Como assim, Lidiane? Eliseu não parou de arar a terra? Se ele queimou tudo, o que ele tinha para... Ele fez de novo parelhas de boi para arar a terra? Não, ele foi arar uma outra terra. Glória a Deus. A terra que é frutífera, é a terra do reino. Ele foi arar no mundo espiritual, naquilo que Deus tem por fazer. E é isso que Deus te chama para fazer.
Mas Lidiane, eu não estou entendendo, é para largar o meu trabalho e fazer isso? Não, não. Talvez seja. Mas não é isso. É você ressignificar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Aonde você está é o local que você vai arar. Aonde você está, aonde Deus te colocou, para onde Deus te levou, aonde Deus está te chamando, às vezes não é sair daquele lugar e ir para outro. É se manter naquele lugar, mas a viver um novo ciclo naquele mesmo lugar. Escola, casa, trabalho, faculdade, aonde você estiver. O que você precisa queimar? Talvez aquilo que você precisa queimar são coisas que te doam, porque você não quer abrir mão. Você quer negociar com Deus. Mas, Senhor, não dá para viver a vida com o Senhor e continuar fazendo essas coisas? Não dá. Você já sabe a resposta de Deus. O Espírito Santo já está te falando ao coração. Quando Eliseu pediu para Elias, dizendo, olha, eu preciso voltar, posso voltar para dar um beijo nos meus pais? Elias disse o seguinte para ele, pode voltar, mas não se esqueça, lembre-se do que eu fiz a você. Pense bem no que lhe fiz. Filho, não esqueça para aquilo que Deus te chamou. Não esqueça qual foi o chamado de Deus para a sua vida. É isso que esse texto está dizendo. Foi isso que Elias disse para Eliseu. Só não esqueça do que lhe fiz. Só não esqueça do chamado. Filho, não esqueça para que te chamei. Amém? Porque muitas vezes na nossa trajetória, na nossa caminhadinha, no nosso dia a dia, a gente esquece da essência. Esquece o motivo para o qual nós fomos chamados. Não pare. Corra. Não pare. Não pare. Eliseu não parou. Eliseu, desde o momento que a capa foi lançada sobre ele, Eliseu correu. Eliseu movimentou tudo, queimou as parelhas, matou os bois, fez um churrascão. E voltou correndo atrás de Elias para viver algo maior. Não pare. Quando o Senhor Jesus tocou no nosso coração para viver uma nova vida com Ele, quando você entregou a sua vida a Jesus, Ele nos deu uma missão. E essa missão, eu tenho certeza que você lembra bem dela. Ide. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide. Talvez a gente fica pensando, como é que eu cumpro essa missão? Como é que eu cumpro esse chamado que é aberto a todos? Lançado a todos nós, filhos de Deus. Aí é onde entra a diferença entre nós. E isso é maravilhoso. Porque talvez você vai alcançar vidas através da sua forma de falar da palavra. Tem gente que fala da palavra com uma simplicidade e uma clareza que quando o outro ouve, fala, uau, me conta mais sobre isso. Talvez você seja aquele que vai falar e cumprir o chamado, falando do seu próprio testemunho. Talvez você é aquele que vai proclamar, cumprindo o seu chamado, fazendo algo que talvez seja no momento adverso da sua vida, mas Deus te colocou nesse lugar para que você fizesse a diferença. Para que os outros possam olhar e dizer assim, como pode? Você está passando por tudo isso e ainda consigo ver a alegria nos seus olhos.
Como pode você passando por tudo isso e ainda você consegue demonstrar amor? Essa diferença entre nós faz a grande diferença desse chamado. Que é para mim, que é para você, é o de cumprir o ID. Nós não podemos parar. O Espírito Santo de Deus está derramando sobre nós. O Espírito Santo de Deus está nos convocando. Tem trabalhado, tem mexido conosco. Para quê? Com toda certeza. Para nos prepararmos, para nos enchermos, para poder proclamar o amor de Deus. Não tem outro motivo. Ele nos enche para que possamos derramar. Este é o chamado. Eliseu fez a diferença de várias formas. Eliseu demonstrou ali a sua presença, a presença de Deus na vida dele, quando fez o machado flutuar. Foi mostrada a presença de Deus na vida de Eliseu, quando? Quando ele foi reconhecido por aquela mulher sunamita, dizendo, aí está um homem de Deus. O qual o homem orou sobre a vida dela, e ali ela, mulher estéril, engravidou. Depois este mesmo filho morreu, e Eliseu chegou lá, usado por Deus, para ressuscitar o menino. O mover de Deus quando nós nos dispomos. Eliseu é a prova disso. Eliseu não parou apenas sendo um auxiliar de Elias. Talvez ele até queria ficar mais tempo como auxiliar, porque ele correu atrás de Elias, ele falou, não vou te deixar, não vou te deixar. E Elias estava doido para fugir de Eliseu e Eliseu grudado com Elias. Deus tem sobre a minha e sobre a sua vida algo a mais do que você está vivendo. Abra mão do conformismo do que você está vivendo. Glória a Deus pela gratidão do seu coração por aquilo que você está vivendo. Não estou dizendo para você reclamar, eu só estou dizendo para você não se conformar, porque um Deus que é ilimitado, um Deus que é o Deus do impossível, com certeza Ele não limitou a sua vida somente a isso. Amém? Deus quer te usar lá, aonde você está. No seu trabalho, fazendo a diferença onde você está. Sinalize a glória, sinalize a presença de Deus, sinalize o fogo de Deus, amém? Não é isso que temos orado e buscado? Não podemos parar, não podemos. E uma coisa muito importante, não fique dividindo a sua vida secular com o seu ministério, com aquilo que Deus tem para você, com o dom que o Espírito Santo tem derramado sobre sua vida. É o que eu sempre digo no nosso curso de dons. Todos que passaram no curso de dons, com certeza vai se lembrar. Se não lembra, que o Espírito Santo te lembre. Que é o seguinte, a nossa vida é uma só. O propósito é um só. E une a sua vida secular, a sua vida profissional, a sua vida familiar, a sua vida ministerial. Está tudo interligado a uma coisa só. Então, o que Deus tem por fazer é onde você está. O que você precisa queimar não é, às vezes, a saída do lugar, mas é queimar aquilo que te prende a coisas que não fazem você fluir na presença de Deus. É mudar o quadro de onde você está. Amém? Deus te vê. A palavra do Senhor diz que Ele nos dá a armadura dEle. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade. Os nossos pés são calçados com o evangelho da paz. É colocado em nós o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aonde eu estou sendo forjada
estou levando a paz, a presença de Deus através dos meus pés, para fazer a diferença. Deus não forjou, Ele não nos deu uma armadura. Ele não derramou do seu amor. Ele não disse, estarei contigo. Ele não fez como fez com Josué, seja forte e corajoso, para nada. Para que tudo isso se é para ficar parado? Tem motivo, gente? Não tem. Mas Ele nos equipa, porque Ele sabe que tem algo maior à frente. E Ele quer te usar. E Ele quer te usar. Eliseu foi guiado pelo Senhor. Uma coisa muito interessante na vida de Jesus e na trajetória de Jesus aqui nessa terra era a sua simplicidade. E como Jesus percebia a necessidade do outro para ir ao encontro. Eliseu, guiado por Deus, agiu assim como Jesus agiu e age através de nós. Foi ao encontro. Foi ao encontro quando aquela mulher sunamita gritou por ele dizendo, eu não pedi um filho, mas aqui o filho está morto, faz alguma coisa. Ele foi de encontro à necessidade. Ele foi de encontro à necessidade quando aquela viúva, que não tinha mais o que comer, e ele disse, o que você tem em casa? Eu tenho um resto de azeite. E ele, orientado por Deus, disse àquela mulher, pega as vasilhas, todas as vasilhas possíveis, porque Deus iria derramar do azeite, multiplicando para o sustento daquela casa. Nós somos esses discípulos que vamos ao encontro da necessidade. Amém? Com certeza tem alguém que grita ao seu lado. Vá ao encontro da necessidade. Manifeste ali o amor de Jesus. Manifeste ali a glória de Deus. É isso. Quando às vezes a gente fala de chamado, sim, há chamados específicos de algumas áreas. Mas às vezes quando a gente fala de chamado, a gente fala, qual é o meu chamado? Eu vou te dizer então, lembrar você do que já foi dito aqui na palavra. O chamado simples do ID, no qual você vai ser usado do seu jeito. Da forma que Deus criou e fez você. Por isso que Deus te fez desse jeito. Estratégico. Glória a Deus. Então não fica tentando buscar coisas, como vai ser isso? Aí você fica imaginando tanta coisa e não sai do lugar. O Espírito Santo te capacita, te concedendo dons. Na vida de Eliseu, nada aconteceu de repente. Foi um processo. Eu creio que antes do chamado, o momento do chamado, a caminhada com Elias, tudo é um processo. Para que depois ele pudesse ser visto e reconhecido como um profeta de Deus. Vamos lembrar de novo? Deus te vê. Amém? Meus amados, há um processo. Não queira pular etapas. Mas diga sim a isso. Quando nós respondemos ao chamado dizendo, Senhor, eis-me aqui. E o Senhor nessa noite lança a capa. Ele lança a capa. Quantos de nós diremos sim e correremos atrás daquilo que o Senhor está lançando? O Senhor lança a capa. Eliseu viveu o processo. Nós ouvimos aqui na conferência de avivamento, tudo começa onde? No secreto.
Amém? É lá no secreto. É você parar de dizer para Jesus, é você parar de dizer para o Espírito Santo de Deus, só um pouquinho, daqui a pouco eu já faço o meu momento com o Senhor. Só um pouquinho, daqui a pouco eu leio a palavra. Só um pouquinho. Não procrastine mais aquilo que Deus tem por fazer na minha e na sua vida. Glória a Deus! Nós não queremos viver momentos sobrenaturais quando estamos reunidos aqui, mas que o nosso sobrenatural seja dentro do nosso secreto, porque Deus me vê e Deus te vê. E Deus quer fazer algo a mais na sua vida. Quando você prospera, quando você vai à frente na sua vida profissional, nos seus estudos, é para algo maior, gente, porque está tudo ligado a um propósito único. Para de dividir a sua vida em áreas, porque é tudo uma coisa só. Deus quer te fazer prosperar, Deus quer ver você caminhar, Deus quer ver você fluir. Mas não é simplesmente por causa de você que Ele ama muito, mas é pelo que está também à sua volta. Quando a nossa vida para, ela paralisa, ela não segue. Tudo para ao nosso redor. Deus nos chama. Deus te chama. Deus te vê. Feche os seus olhos. O Senhor hoje, Ele lança a capa. A capa diz, filho, eu te chamo hoje para algo novo. E quando Ele lança a capa, não é somente para te chamar para algo novo, mas Ele também traz a capacitação para esse novo tempo. Tudo que o Senhor quer ouvir de mim e de você é o eis-me aqui. É o eis-me aqui. Assim como disse Isaías. O nome Eliseu quer dizer Deus salva. Ou Deus é a sua salvação. Talvez nessa noite, o Espírito Santo te chama mais uma vez para você tomar uma decisão. Sim, o pastor disse que não temos visitantes pela primeira vez aqui nessa noite. Mas talvez você é aquele que tem ouvido a palavra do Senhor. Algumas vezes já ouviu. E algumas vezes o Espírito Santo te chamou. Mas você decidiu olhar para a capa, deixar ela cair e não deu ouvidos. O Senhor Jesus te chama. E esse primeiro convite que eu quero fazer ao seu coração, assim como é o significado do nome de Eliseu, Deus salva, Deus é a sua salvação. O convite do Senhor para o seu coração nessa noite, você quer entregar a sua vida ao Senhor? Dizer, Senhor Jesus, eu quero me entregar totalmente a Ti. Se você quer tomar essa decisão por Jesus, você quer tomar esse posicionamento ao lado de Jesus, eu não vou pedir para você levantar a mão. Eu vou pedir para você sair do teu lugar e correr como Eliseu. Vem para cá. Sai do teu lugar. Esses dias eu vivi uma situação muito triste.
Eu não posso dizer que ela foi triste por completo, porque eu não sei o que aconteceu depois. Mas essa moça, a qual eu orei por ela, eu disse a ela, eu fiz esse mesmo convite que estou fazendo agora. Você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Você quer convidar Ele para entrar na sua vida? E você viver um novo tempo, só que diferente, não somente daquele tempo de ouvir, de falar de Jesus, mas de realmente viver com Jesus. E aquela moça me olhou e ela disse, não sinto que seja o momento. E eu disse para ela, por quê? Ela disse, por causa do cigarro. Eu falei, Jesus não está olhando para o cigarro. Jesus está olhando para o seu coração. E Ele vai te ajudar a se libertar daquilo que não é bom para a sua vida. Porque sozinho é difícil. Mas se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Ele te ajuda a se libertar, a sair dessa situação. Eu orei por aquela moça porque o coração dela, naquele momento, ela disse mais uma vez, eu não sinto que seja o momento. Eu não quero. 5 dias depois, essa moça faleceu. Eu disse a ela, eu falei, olha, você pode... Eu ensinei para ela como ela fazer a oração de entrega a Jesus. Eu falei, eu não preciso estar aqui, você pode fazer a hora que você quiser. Então eu digo para você, eu não sei se aquela moça fez depois essa entrega a Jesus. E eu não estou contando isso nessa noite para amedrontar o teu coração. Mas o que eu quero dizer para você é que quando o Senhor nos chama, não procrastine o convite que o Senhor te faz. E mais uma vez eu quero te perguntar. Talvez você hoje esteja sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. E você quer dizer, Jesus, eu quero responder esse convite. Eu quero dizer sim. Se você é esta pessoa, convido você a sinalizar. Se você está assistindo a gente online, sinalize aí pelas mensagens. E você que está aqui, seja encorajado a vir à frente. Alguém vai te abraçar e orar com você. Mas talvez hoje, nessa noite, você precisa responder a um outro chamado. Você precisa responder ao chamado do propósito. Você precisa responder ao chamado do convite. Porque quantas vezes o Espírito Santo já está falando ao seu coração e você só está empurrando aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Talvez hoje seja a decisão no seu coração de eu vou queimar. Eu vou queimar aquilo que me prende. Eu vou tomar uma posição. Eu vou correr atrás daquilo que o Senhor está me chamando. Eu não vou procrastinar mais. Eu não vou dar mais desculpas. Eu quero viver esse algo novo. Se você é essa pessoa, levanta do seu lugar e vem para cá. Porque os pastores vão orar por você. Levanta do seu lugar e vem para cá agora, em nome de Jesus. O Senhor te chama, o Senhor te convida. Você sabe no seu coração do que você precisa se desprender. Você sabe no seu coração daquilo que você precisa queimar. Você sabe, o Espírito Santo está falando ao teu coração. Saia do teu lugar e vem para cá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Os pastores já podem ir orando por quem está aqui na frente. O Senhor te convida. O Senhor te chama. Diga sim para o Senhor. Sabe as desculpas que você tem dado a Ele? Em nome de Jesus, pare de dar. Porque o Senhor te chama, assim como você está. Deus não quer que você se capacite, que você faça isso, que você faça aquilo para responder ao chamado dEle. Não. Ele só quer que eu e você possamos dizer, eis-me aqui.
eis-me aqui. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver dentro do propósito. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero ser usada pelo Senhor. O Senhor hoje lança a capa. O Senhor hoje está lançando a capa. O Senhor hoje está lançando a capa. Ele está lançando a capa sobre você. O Espírito Santo traz ao meu coração que tem pessoas ainda sentadas, que o Espírito Santo está incomodando, está falando ao seu coração. E você está vendo essa capa sobre você. E é uma decisão que você tem que tomar. Ou você toma essa capa e corre para aquilo que o Senhor te chama. Ou você pode simplesmente deixar essa capa cair e dizer: Senhor, agora não. Talvez você ainda está dizendo: Senhor, espera só um pouquinho. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra ao nosso coração. Senhor, nos encoraja, Senhor Deus, a queimar, Senhor Deus, aquilo que precisa ser queimado. Senhor Deus, romper com aquilo que nos prende. Senhor Deus, para viver algo novo com o Senhor. Um compromisso maior contigo, Senhor. Pai querido, viver, Deus, ó Pai querido, na intimidade com o Senhor. E o Senhor que nos vê, possa nos ver prostrados. Que o Senhor que nos vê, possa nos ver rendidos. Que o Senhor que nos vê, possa nos ver entregues aos Teus pés. Querendo viver esse tempo novo e vivendo esse tempo novo com o Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, forja, Senhor. Prepara aqueles, Senhor Deus, ó Pai, que estão aqui dizendo sim. Sim, eu estou dizendo sim. Aqueles que estão respondendo: eis-me aqui. Aqueles que pegaram a capa e estão correndo atrás, porque não querem perder tempo. Senhor, sobre estes derrama da Tua unção. Derrama do Teu vinho novo. Faz algo novo sobre estes corações. Em nome de Jesus. Que sejam encorajados, Senhor Deus, por Ti, para viver, Senhor Deus, ó Pai querido, o tempo novo do Senhor sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E, Senhor, sobre aqueles que, Senhor Deus, se mantiveram assentados. Senhor, Tu sabes do coração de cada um. Mas eu quero colocar diante de Ti aquele, Senhor, que disse para Ti: espera um pouquinho. Espírito Santo de Deus, fala a este coração durante toda essa semana. Que este coração seja tocado pelo Teu poder, o poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, não desiste desse filho. Não desista, Senhor, desta filha que ainda está pedindo um pouquinho. Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda honra e toda glória a Ti, Senhor. E cremos, Pai, sobre aquilo que o Senhor tem sobre nossas vidas e sobre a nossa igreja. Não nos permita parar, Senhor, mas que possamos avançar dia após dia. Em nome de Jesus.